1989 foi marcante para os poderes legislativos em todos os estados brasileiros. Foi o ano no qual as assembleias trabalharam para promulgar as constituições estaduais inspiradas na Carta Magna Cidadã de 1988, depois da ditadura militar brasileira que durou 20 anos. Aqui no Maranhão, a Assembleia Constituinte de 1989 reuniu parlamentares que tinham a missão de ouvir a sociedade e legislar para atender às demandas populares. Entre estes parlamentares, uma única mulher. E em homenagem aos 190 anos da Alema, vamos relembrar essa história. O Toda Mulher está no ar. A convidada do programa de hoje é a ex-deputada estadual constituinte, ela é a deputada constituinte, ela é ex-prefeita de São Luís, ex-secretária de Estado, advogada, Conceição Andrade, a única mulher da constituinte estadual de 1989. Seja muito bem-vinda ao programa Toda Mulher. Muito obrigada, Márcia, é um prazer compartilhar com você esse momento. Pois é, a gente tem uma história bonita das mulheres aqui na Alema durante todos esses anos, 190 anos, um número que ainda é pequeno, né, se a gente for pensar no total de homens que já ocuparam esses mandatos, mas a senhora vem num momento que é um momento importante para o país, para o Estado, quando a gente sai daquele período de exceção, né, e começa um novo tempo no país. Qual que era o sentimento de vocês naquela época, ali na Assembleia, quando era na Rua do Egito ainda, Na Rua do Egito. Era um sentimento assim de profunda esperança e certeza de que nós íamos conseguir, junto com a sociedade organizada, garantir direitos fundamentais para as pessoas que estavam, sobretudo aquelas marginalizadas. E nós tínhamos assim um grupo jovem que chamava-se na época Nossa Luta na Constituinte, e esse grupo estava no interior do estado, a sua grande maioria. Então, nós trabalhávamos com trabalhadores rurais, quebradeiras de coco, entrando mesmo lá no interior do estado, onde a situação ainda era pior. Então, o sentimento era um sentimento de esperança e um sentimento de que essa esperança poderia ser concretizada a partir de uma luta concreta. E a gente, pensando um pouquinho na participação da mulher na política, né, a gente sabe que lá em 1989, ainda, essa dificuldade de aceitar que a mulher, né, ocupasse esse espaço era ainda maior. Muito maior, com certeza. Como é que foi esse momento assim, para a senhora se tornar deputada? Que tipo de desafios a senhora precisou, né, enfrentar? Eu me formei advogada em 1980 e fui convidada pela Diocese de Bacabal e por um advogado que eu agradeço muito a ele, que foi o Dr. Sandes Macedo, a advogar para trabalhadores rurais. Então eu me desloquei de São Luís para o Médio Mearim e fiquei ali naquela área de Bacabal, que era exatamente ali a sede do convento, os padres franciscanos que davam apoio a comunidades rurais. Era uma época também muito difícil em relação à questão da terra, né? Havia um problema muito sério, muitos latifundiários, muitos grileiros, como a gente chamava naquela época, que invadiam áreas tradicionais e essas pessoas iam aos poucos sendo expulsas de suas terras. Então, eu, formada, recém-formada, né, com todos os sonhos na cabeça e com muita garra, olhando um mundo totalmente diferente, porque eu nasci e me criei em São Luís. Então, eu não tinha esta experiência do interior do estado. Então, quando eu cheguei no interior do estado, que eu vi que a realidade de lá era pior ainda do que a daqui, eu realmente me envolvi totalmente. Então, foi ali, a partir de 1980, que eu comecei um trabalho
com o apoio da Diocese de Bacabal, com o apoio de sindicatos de trabalhadores rurais, de grupos de mulheres, de quebradeiras de coco, uma coisa assim, e já vinha, né, já vinha a questão da abertura do Brasil, né, da democracia, da vontade de fazer uma nova lei do ponto de vista nacional para estabelecer direitos mais concretos e etc. Então, foi nesse bojo que nós fomos convidada a ser candidata a deputada estadual, porque, na verdade, nunca passou pela minha cabeça entrar na política formal, né? Nunca entrou. Eu era uma liderança que realmente ia lá na base, ia lá nos povoados, defendia, fazia ações e mais ações para poder defender esses grupos de trabalhadores rurais que estavam ameaçados, e trabalhava em algo em torno de 16 municípios ali do Médio Mearim. Então, quando chegou a época da campanha, eu me lembro que houve uma grande reunião lá em Bacabal, para discutir como é que esses trabalhadores rurais, que essas mulheres quebradeiras de coco, como é que esse povo, né, do interior do estado poderiam participar da Constituinte. Quer dizer, o grande sonho era organizar para participar da Constituinte, para participar da Constituinte Nacional e participar depois da Constituinte Estadual. É porque houve um grande movimento assim com a população brasileira. A Constituição, né, a Carta, né, Nacional Federal, a população foi convidada a participar. Dizem que muita gente mandou sugestões pelo correio, eles receberam lá em Brasília milhares de movimentos, representantes de movimento. Então, assim, foi um momento de integração mesmo. E é legal saber que aqui no Maranhão, quando foi a vez de fazer a Constituição do Estado, o sentimento era o mesmo. Era o mesmo e era muito forte. Era muito forte. Hoje em dia, eu às vezes fico me perguntando onde está essa energia, né? Parece que houve algum problema muito sério e a gente poderia depois discutir isso, mas na época, motivado pela Constituinte e apoiado também pela Igreja Católica, que a Igreja Católica teve um grande movimento nessa área. Então, nesse encontro em Bacabal, as lideranças decidiram a seguinte coisa: apresentar uma proposta. Qual era a proposta? Ter um deputado federal para ir a Brasília e colaborar na elaboração da Carta Magna e ter 3 deputados estaduais ligados às áreas de organização dos trabalhadores, das quebradeiras de coco, dos sindicatos e etc. Então, foi sugerido a mim que eu fosse candidata a deputada estadual. A mim, a Juarez Medeiros, eu ficaria na área do Médio Mearim, Juarez Medeiros ficaria na área da Baixada e um outro companheiro nosso chamado Francisquinho do Arame, que era uma liderança sindical, ficaria ali naquela região do Arame. Então, nós faríamos esse trabalho e trabalharíamos dentro do MDB, né? Porque nós não tínhamos partido. Nós éramos apenas um grupo, chamava Grupo Nossa Luta na Constituinte. Então, esse grupo, ele era liderado pelo professor José Carlos Saboia e nós tivemos um trabalho todo junto com o MDB para que o MDB garantisse legenda, porque não era fácil, muita gente queria ser candidato, né? Nós éramos iniciantes, não tínhamos histórico político, não tínhamos nenhum tipo de estrutura, então foi muita luta para conseguir 4 vagas. Mas teve alguma resistência pelo fato da senhora ser mulher? A senhora sentiu ou não o clamor daquelas pessoas, da população rural, dos trabalhadores, das quebradeiras de coco, falava mais alto? Eu tinha uma relação muito próxima com eles. Porque como eu era advogada, e na hora que eles estavam, digamos assim, na pior situação possível, que era a hora da invasão que faziam nas terras, até o cemitério deles era invadido, né? Quem ia lá
conversar com eles, entrar na justiça com a ação, levá-los a audiências, era eu. Então já havia esta relação de confiança, né? Já havia essa relação de confiança, então não houve, eu pelo menos não percebi nada, eu creio que não houve nenhum tipo de discriminação pelo fato de eu ser mulher. Eu era a advogada deles, era em mim que eles confiavam, era nos padres da Diocese de Bacabal, que dava todo o apoio logístico para que o trabalho fosse feito, que eles confiavam. Então, havia realmente essa sustentação, e era uma sustentação, digamos assim, fácil de ser feita pelo fato de eu ter sempre defendido, como advogada, os direitos deles. Que ótimo. E aí a senhora decide, vou encarar esse desafio, vamos para a campanha. Não foi fácil, o primeiro desafio foi a família, né? Porque meu pai e minha mãe, eu tinha à época 26 anos de idade, né? Então meu pai e minha mãe tinham medo de eu entrar em política. Nossa família nunca teve assim uma participação política, uma liderança política que a gente pudesse se espelhar. Nós nunca tivemos esse tipo de vivência. Então, a primeira reação foi papai e mamãe, né? Que eu tive que convencê-los, que eu tive que trabalhar com eles para que eles me apoiassem, porque era fundamental o apoio da família. Com né? certeza. E depois disso, então, nós criamos toda uma estratégia política para que a gente não atrapalhasse um ao outro, mas todos convergissem para apoiar o deputado estadual, o deputado federal. Então, foi um trabalho muito bem feito. Eu me concentrei na região do Mearim, Juarez se concentrou na região da Baixada e o Francisquinho se concentrou na região do Arame, e todos nós apoiávamos Zé Carlos Saboia, e Hugo, nosso candidato a governador à época, era cafeteira, né? Então, foi assim, cafeteira era uma pessoa muito fácil de trabalhar. Ele era muito agradável, ele sabia se comunicar com a população muito bem, ele era um político já conhecido. Então, nós apoiávamos cafeteira para o governo do Estado e apoiávamos Neiva Moreira para o Senado. Né? Uma aula de história aqui, viu, gente? Apoiávamos o Neiva Moreira para o Senado. E nós começamos a campanha. Pergunte qual era a estrutura que nós tínhamos. Nós tínhamos uns jipes velhos, né? Nós tínhamos uns jipes velhos, porque, na verdade, a nossa campanha, ela entrava nos povoados do estado do Maranhão, entendeu? Ela não era uma campanha só da sede, onde nós faríamos um comício, traríamos as pessoas do interior para cá, entendeu? Não. A campanha era lá no povoado. Lá no povoado, onde não tinha muitas das vezes estrada. Eu me lembro que nós fizemos um comício num lugar em Vitorino Freire, chamado Custa Ver. Olha o nome do povoado, Custa Ver. Imagino que o acesso não era bom, né? Não tinha acesso. Não tinha. Nós fomos a cavalo. Nós e todo o grupo que foi convidado ao redor. Que aventura. Era assim, era um negócio impressionante. Parecia um filme de época, todo mundo a cavalo, o som para fazer o comício ia amarrado no burro, o caminhão para fazer o palanque ia na frente, era assim, não tinha luz, não tinha água, a água ia em umas pipas que até mau cheiro tinha, porque era dentro de umas pipas e não tinha água no povoado para todas as pessoas. Então, eles botavam água numas pipas e a gente foi para esse povoado. Isso aí, só para te dizer que a nossa campanha, ela foi feita desse jeito. Ela foi feita nos povoados. Muitas das vezes a gente chegava na porta de uma igreja com uma lamparina na mão, porque não tinha luz,
não é? E ali a liderança local, que era geralmente uma liderança religiosa ou então uma liderança sindical, chamava as pessoas, a gente chegava durante o dia, fazia a reunião à noite, muitas das vezes não tinha som, porque não tinha energia, não é? Então, quer dizer, foi uma coisa, hoje em dia eu digo assim, foi uma coisa inimaginável, foi uma coisa inimaginável. Nós, na lógica da política, nós jamais seríamos eleitos. Porque nós estávamos, primeiro, com um discurso totalmente contrário dos políticos tradicionais. Segundo, porque a estrutura era a mínima possível, né? E terceiro, porque era muito difícil fazer um trabalho popular como nós fizemos naquela época, sem nenhuma experiência, sem nenhuma experiência. Mas tinha a confiança do povo, né? E aí vocês recebem o resultado da eleição, deputado Juarez Medeiros também se elegeu, não é? E vocês... Juarez se elegeu, eu me elegi, Francisquinho do Arame não conseguiu se eleger, mas teve uma boa votação, e José Carlos Saboia se elegeu. Então foi uma vitória assim fantástica, né? Aí nós ficamos no MDB, passamos 2 anos no MDB e depois decidimos ir para o PSB. Aí fomos todo esse grupo formado, fomos para o PSB e lá continuamos. Uma bancada já formada na Assembleia Constituinte de 89. A gente vai para um rápido intervalo e na volta continua essa conversa maravilhosa que está resgatando mesmo, de fato, a história desse parlamento nesse momento que foi muito importante, que muito foi o momento da Constituição, que completou agora 35 anos. Não saia daí, eu volto já com a Conceição com mais histórias para vocês. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com a deputada constituinte de 1989, Conceição Andrade, que nesse primeiro bloco a gente falou sobre essa trajetória até chegar à Assembleia. E aí a senhora é eleita, Juarez é eleito, vocês formam uma bancada aqui na Assembleia e as demandas populares começam a chegar e vocês se reúnem ali para discutir, para entregar para o povo a Constituição Estadual, a Constituição Cidadã. E foi um momento mágico para vocês. Muito trabalho mesmo, não é, deputada? Muito trabalho, mas uma satisfação muito grande, porque a gente via, primeiro, o interesse da população e os grupos organizados, eles estavam à frente, porque eles já estavam ali discutindo, elaborando propostas, sugerindo. E as outras pessoas que não tinham essa organização, mas se mobilizaram também e vinham associações de moradores, cidadão de um modo geral, que tinha uma ideia, que queria expor. As várias instituições que nós temos passaram pela Assembleia, fizemos audiências com, eu diria assim, com toda a representatividade que nós temos no Maranhão, nós fizemos reunião. E outra coisa que eu achei muito interessante, né? Normalmente o parlamento, ele é conflituoso, o que é normal. É plural, né? Um espaço plural, tem muitos interesses que se conflitam em si, mas na época da Constituinte via-se pouco isso. Esse comportamento era muito pouco observado na Assembleia, tal ponto dos deputados estarem envolvidos com essa proposta maior, que era escrever, né, a nossa Constituição. Eu trouxe aqui essa Constituição histórica, que foi essa que nós recebemos, que nós fizemos e nós recebemos no dia, né, em que a Constituição foi definitivamente entregue ao povo pela Assembleia do Maranhão. A senhora falou da presença, participação da população, da sociedade civil em geral, se envolveu. Muitos grupos de mulheres também estavam ali para tentar garantir os direitos, né? Porque a mulher, nessa busca por mais direito na sociedade, é algo que já vem de muito tempo atrás, mas vem caminhando muito devagar, né? Porque a gente ainda vive,
apesar de tanto se falar, uma sociedade um pouco machista, patriarcal, e elas vêm quebrando paradigmas. Isso. Por exemplo, a senhora na Constituinte foi uma quebra de paradigma. As outras mulheres que chegaram aqui em 35 quebraram paradigmas. A presidente agora, não é? Em 189 anos, quando ela se tornou, 188, a primeira presidente da casa, quebra de paradigma e você muda todo o sistema. Tinha muitos grupos de mulheres também, né, tentando modificar e melhorar alguma coisa? Sempre é identificado, né, que havia grupos de mulheres organizadas que debatiam, que colocavam pautas para serem discutidas. Isso aí, sem sombra de dúvida. Tanto é que uma das questões que eu defendi foi o Conselho da Mulher. E esse Conselho da Mulher, a proposta foi minha enquanto deputada, mas foi da sociedade civil organizada nesses grupos de mulheres que apresentaram essa pauta para nós, para que houvesse um conselho, que esse conselho fosse um conselho da mulher e que isto ficasse dentro do governo, numa determinada área, numa determinada pasta, onde se pudesse discutir, conversar sobre questões específicas relacionadas com a mulher. Além de outras questões femininas, como, por exemplo, as questões das quebradeiras de coco, sim, que é uma coisa, assim, diretamente ligada à mulher. Então, o homem vai para a roça, a mulher vai para a roça e vai quebrar coco para poder vender. Então, essa era a realidade da zona rural na época. Então, essas mulheres quebradeiras de coco também, elas influenciaram muito, e as mulheres quebradeiras de coco muito fortes. Muitas das vezes havia a invasão do povoado, pelo grileiro, pelos pistoleiros, porque tinha pistoleiro. Eu cansei de ver pistoleiro passando por mim, e a gente sabia o nome deles, sabia onde eles estavam. E as mulheres, os homens fugiam e as mulheres ficavam no povoado com as crianças, para poder enfrentar aquela situação que era mais difícil para o pistoleiro, digamos assim, enfrentar a mulher, bater na mulher ou então matar a mulher, do que se ali tivesse o homem. Eles iriam ser muito mais violentos se os homens estivessem na frente. Então, elas tinham essa inteligência, Os homens se escondiam em determinados lugares e as mulheres ficavam ali com a sua força, com os seus filhos. Então, era uma coisa assim muito forte. E nada como ter uma representante, dentro da casa onde a lei é feita, para defender essa causa. A gente sabe que o movimento das mulheres quebradeiras de coco é algo que já é bem antigo, essa luta é muito conhecida, mas hoje você vê um movimento muito mais organizado, mais forte. Sim. O próprio babaçu é um produto que está conhecido nacionalmente e é um trabalho que elas vêm fazendo ao longo do tempo, e é um trabalho, como eu falei há pouco, coletivo. Isso, exatamente. De união, com aquele princípio ali da comunidade, que uma pessoa ajuda a outra. Aí, se você encontra um representante que possa transformar essa luta em um direito dentro de uma casa onde a lei é feita, melhor ainda. Com e certeza. Essa é a proposta de alguém que chega aqui para defender, quem está lá na comunidade, na zona rural, quem está ali representando um bairro, uma associação. Esse é o papel do legislador, não é? Exatamente. E, além do mais, é fundamental para eles terem o retorno desse parlamentar, Então, por exemplo, nós no PSB, à época, nós fazíamos reuniões aqui em São Luís, mas fazíamos também reuniões no interior, fazíamos visitas aos povoados, mostrávamos para eles o que nós estávamos fazendo, as propostas deles, muitas delas estão aqui, sobretudo na área da questão agrária, onde era o apelo maior da época, era a questão agrária, e nós tentamos e conseguimos colocar várias coisas aqui, claro que do ponto de vista coletivo, porque o parlamento só trabalha coletivamente. Então, a gente sempre discutindo com os deputados, procurando o voto da maioria, procurando minimizar as diferenças, porque haviam diferenças claras, Haviam deputados ligados a fazendeiros, haviam deputados ligados a outros interesses que não dos trabalhadores rurais. Então, naquela época, a gente tinha todo um trabalho de convencimento, porque
porque não nos interessava brigar por brigar, nos interessava trabalhar para colocar na Constituição o que era direito daquela população que votou na gente. É isso, é natural você ter um legislador que atende uma demanda de alguém que talvez não é ligado ao trabalhador, porque a sociedade é assim, né? Exatamente. A sociedade tem várias camadas, vários interesses, grupos diferentes, e o parlamento, ele une. Ele une, Ele exatamente. une, ele traz isso. E a senhora tem noção, assim, qual que é o sentimento de estar nesse lugar, nesse momento que foi tão importante, e ser uma pessoa que representou as mulheres, não é? Qual o seu sentimento? A senhora tem noção do tamanho da sua representatividade para as próximas mulheres que vieram depois, não é? E o que vem depois também, ao longo dessa história? Eu não fiz muito essa reflexão. Eu ainda não fiz muito essa reflexão, porque quando eu comecei, eu não parei mais. Então, era assim, eu fui deputada constituinte, depois eu fui candidata ao governo do estado, depois eu fui prefeita de São Luís, depois eu fui secretária várias vezes, fui gerente de estado, enfim, foi assim uma coisa atrás da outra e, é claro, sempre dando ênfase a essa questão rural. Eu sempre dei ênfase a essa questão rural porque eu sempre tive plena consciência de que a gente, se tivesse um trabalho na área rural, na produção, na comercialização, é claro que esse povo mais pobre, mais marginalizado, ia começar a gerar renda, ia começar a participar do mercado, ia começar a vender seus produtos por um valor mais adequado, ia apresentar um produto mais qualificado, isso tudo ia reverter em qualidade de vida para eles. Então, essa experiência que eu tive como deputada, que eu tive como antes advogada, eu peguei toda essa experiência e trouxe comigo para a Prefeitura de São Luís. E é um trabalho diferente, né? Porque o executivo é outra história. O executivo é outra história, mas o executivo, ele só se sustenta se ele tiver o entendimento da importância do legislativo. Porque governador e prefeito e presidente não consegue trabalhar se não tiver apoio parlamentar. Então, isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, o que nós fizemos na época da Prefeitura de São Luís foi exatamente isso também, no sentido de apresentar propostas, socializar propostas, convencer politicamente o outro que aquela proposta era viável. E assim a gente foi desenvolvendo o trabalho, mas o início do trabalho foi na Constituição Estadual. Foi na Assembleia Legislativa. Essa Assembleia, para mim, foi uma Harvard. Foi assim... Todo dia um aprendizado, né? Mestrado e doutorado ao mesmo tempo, porque, primeiro, me ensinou a dialogar. Né? Se você me visse antes e me ver falante desse jeito, são pessoas totalmente diferentes. Duas conceições. Duas pessoas diferentes. Por quê? Porque a política me obrigou a aprender a falar. E isso é fundamental. Falar e mais do que falar, ouvir. Então, esse trabalho que foi feito aqui na Assembleia, essa lei que saiu, que está aqui na minha mão e que eu me sinto muito orgulhosa de ter participado, ele foi um crescimento, ele não foi um crescimento só, digamos assim, profissionalmente, politicamente. Ele foi um crescimento de vida, né? Então, eu cresci muito, eu comecei a entender melhor o mundo, comecei a entender melhor as pessoas, comecei a tentar fazer o meu melhor. Nem sempre se consegue, né? Mas a gente tenta o tempo todo estar dentro dessa reflexão do que você significa, sobretudo num cargo eletivo, né? Com certeza. E aí teve essa sessão solene, foi apresentada nesses 35 anos uma Constituição anotada, com um texto até mais acessível para que o cidadão, estudantes pudessem compreender mais assim essas normas que elas regem, né, o Estado.
E a senhora vê que seu trabalho está ali, está a cada ano sendo o que a Constituição ela vai evoluindo, né? Outras leis vão sendo aprovadas, sancionadas pelo governo. E aí, naquele momento que a senhora está ali sentada vendo tudo aquilo acontecendo, qual o seu sentimento? É um sentimento muito bom, porque não se trabalhou em vão. Eu acho que esse é um sentimento fundamental. Quando eu vejo que a coisa continuou com todas as dificuldades, não foi fácil colocar na lei, não foi fácil tirar da lei e colocar na prática, porque isso é colocar na lei é uma coisa e tirar da lei e colocar na prática é outra coisa. E não foi fácil, entendeu? Eu acho que olhar que a democracia, ela insiste em ser algo vivo, uma instituição, uma ideia, uma luta, uma força viva. Isso é muito importante. Hoje, aqui na Assembleia, eu observei que a presidente, que aliás é uma conquista grande das mulheres, porque é a primeira mulher em 190 anos. Quase 2 séculos, hein? Assim, é um marco, né? Marco. A Iracema Vale, ela vai assim fazer história. Aliás, já está fazendo, né? Já está fazendo história, porque foi a primeira mulher em 190 anos que chegou a presidir uma... Eleita, reeleita. Eleita, reeleita. E outra coisa importante que eu vejo na Iracema é que ela foi vereadora do interior do estado, entendeu? Então, ela não é uma mulher que veio por cima. Ela é uma mulher que subiu, que veio de baixo para cima. Ela conhece os vereadores, ela conhece as necessidades do povo, da falta de água, da falta de estrada, da falta de uma escola melhor. Ela conhece o vereador. De todos os políticos, eu pelo menos acho isso, o vereador é o político que mais precisa ser ouvido, porque é ele que está bem pertinho ali do povo, é na casa dele que a pessoa bate na porta, nesses interiores todos, nesses bairros todos, que bate na porta, vereador, estou precisando aí de uma ajuda, estou desempregado, estou precisando botar minha filha para trabalhar ou então para estudar, entendeu? Então, eu acho importantíssimo a Iracema Vale, hoje presidente da Assembleia, mas ela foi vereadora do interior do Maranhão. Ela foi prefeita, quer dizer, ela fez toda uma escada, subiu nessa escada construída por ela própria e pelos seus apoiadores, e ela tem a noção exata do que é a realidade do estado do Maranhão. Isso é importante para todos os políticos fundamental. Que estão aqui. Isso é fundamental. Isso faz a diferença em relação a qualquer coisa. Uma coisa é ser político tradicional, porque é mulher de um deputado, porque é mulher de um vereador forte, ou então porque está na alta sociedade, conseguiu se eleger e etc. Outra coisa é você ser vereadora. A Iracema foi vereadora de onde? Urbano Santos. Urbano Santos. Eu conheci o Urbano Santos. Aquela área todinha ali eu conheci. Urbano Santos, uma cidade pobre, uma cidade com grandes dificuldades. E ela foi vereadora lá e depois foi prefeita. Então, é diferente. Hoje, ela está comandando a Assembleia Legislativa com esse olhar. É diferente. Ela olha com um olhar diferente, um olhar de quem conhece a realidade do estado do Maranhão. Ela não está fazendo mestrado e doutorado em Londres. Ela está fazendo uma carreira que começou junto à pobreza do estado. Maravilha, é isso mesmo. Queria lhe agradecer. Chegamos ao fim. Foi ótimo ouvir um pouquinho da sua história. Eu sei que tem muito mais, né? Eu sei que chegar a ocupar um espaço de poder e decisão, que é uma frase que a gente usa muito, para uma mulher é muito difícil, porque além do trabalho que ela realiza ali na Assembleia, na Câmara, numa prefeitura, ela tem
outras atividades, porque ela não deixa de ser aquela mulher que é cuidadora de tudo ao seu redor, verdade, né? A cobrança é muito maior, tem que provar a cada dia muito mais que ela merece estar ali. É verdade. Não é algo que cheguei, fiz, estou trabalhando, não. Tem que estar provando, porque no dia que ela descansa um pouquinho, a crítica vem e é bem muito dura. Então, meus parabéns. Parabéns mesmo pela sua história aqui na Assembleia. A gente está muito honrado com a sua presença e que ótimo poder contar nesses 190 anos o papel, o legado de Conceição Andrade. Obrigada. Muito obrigada e que tudo isso sirva para consolidar a nossa democracia. Que o povo nunca se afaste disso. Que por pior que seja o governo, é melhor que seja um governo democrático. Então, essa é a nossa bandeira, é a nossa luta. Por mais que alguém queira, né, acabar com isso, a gente tem que continuar nesse caminho. Obrigada mais uma vez e obrigada a você também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Até nosso próximo encontro.